Olá a todos. Desde já as minhas desculpas por não poder estar presente nesta sessão presencial da apresentação dos pré-projetos de tese, mas como alguns já sabem, fui pai esta semana e como tal é-me todo impossível estar presente. Nesse sentido, preparei um vídeo onde, em breves instantes, efetuo a apresentação do meu pré-projeto de tese, tentando deste modo que todos percebam, no fundo, a razão de ser deste projeto e a forma como o mesmo, neste momento, já está estruturado. Um, Atribuir-lhe o título de o papel dos órgãos de gestão no processo de integração das tecnologias nas escolas não se pretende que seja já um título final do trabalho desenvolvido ou da tese, apenas algo que ajude a perceber a temática e, no fundo, sirva como integrador e permita facilmente identificar a área de investigação em que se vai trabalhar. Uh, por, Nestes breves instantes, e como esta apresentação tem que ser breve, irei fazer uma pequena contextualização de alguns fatores condicionantes à integração das tecnologias nas escolas, abordar a problemática de investigação, as questões de investigação e os objetivos, falar muito brevemente da metodologia de investigação e dos instrumentos a utilizar, dos resultados que esperamos obter e apresentar-vos o cronograma de desenvolvimento do trabalho de investigação que definimos, claro está, nesta fase, que não significa que será o nosso cronograma final como devem entender. Contextualizando um pouco, vivemos numa era digital em que as pessoas, as instituições, sentem cada vez uma necessidade maior de estarem ligados e de partilharem e de trocarem informações e de trocarem conteúdos e de trocarem conhecimento. As escolas têm nos últimos anos sofrido um grande apetrechamento tecnológico, estão inundadas com tecnologia. Os alunos vivem em redes sociais, utilizam redes sociais todos os dias, são nativos digitais, como o Prensky os classifica, e esta relação na escola, da escola-tecnologia, nem sempre é fácil. E nem sempre as escolas estão a lidar bem com o facto de os alunos chegarem às escolas ávidos de usar tecnologia, e nem sempre as escolas conseguem integrar essas tecnologias nas atividades docentes e nas atividades com alunos. A análise da revisão da literatura aponta, quer nacional, quer alguns autores estrangeiros ou alguns estudos estrangeiros, apontam todos mais ou menos no mesmo sentido no que diz respeito aos condicionantes e aos fatores inerentes à integração das tecnologias. Nós aqui apresentámos como constrangimentos à integração educativa das TIC, e apresentámos um conjunto de fatores que a literatura aponta como sendo necessários conjugar para que realmente exista uma efetiva integração das tecnologias nas atividades docentes e nas escolas. Fatores ligados ao acesso a equipamento é logo o primeiro fator que surge, mas a flexibilização curricular, a formação de professores, a autoeficácia na utilização das tecnologias por parte dos professores, os projetos inovadores, os projetos educativos, a motivação para a utilização das tecnologias, todos estes são fatores recorrentemente encontrados na literatura de referência. Alguns estudos apontam também as lideranças escolares, ou seja, o papel que as lideranças escolares têm em todo este processo de integração das tecnologias. E no fundo é esse o centro do nosso estudo. Nós pretendemos pegar neste fator das lideranças escolares e estudar um pouco a sua importância, a sua influência no papel e o seu papel na integração das tecnologias nas escolas. Alguns autores e alguns estudos apontam as lideranças como um dos fatores principais, ou seja, é o líder das escolas, são as lideranças escolares que têm poder para motivar e para impulsionar o uso das tecnologias, e é isso que nós vamos querer investigar. Portanto, a nossa temática de investigação está relacionada com as lideranças escolares e a integração educativa das tecnologias.
Apresentamos neste momento quatro questões, a problemática sob a forma de quatro questões. Uma primeira, tentando perceber qual a relevância associada ao papel exercido pelos líderes escolares no processo de integração das tecnologias nas escolas. Uma segunda, em que tentamos perceber qual o grau de proficiência na utilização das TIC apresentado pelos líderes escolares e em que medida esta proficiência se revela associada à integração das TIC nas suas escolas. Ou seja, perceber qual a influência que o facto do diretor ser mais proficiente na utilização das tecnologias, se esse facto influencia uma maior utilização na sua escola por parte dos seus professores. Outra questão interessante prende-se com a análise das necessidades de formação sentidas pelos diretores escolares. Até porque, se nós analisarmos o panorama nacional, têm sido desenvolvidas muito poucas ações de formação no âmbito das TIC vocacionadas para diretores escolares, para lideranças inovadoras, para lideranças com TIC, por exemplo, para melhorar processos de comunicação nas escolas. Têm sido desenvolvidas muito poucas atividades. Então nós queremos perceber qual realmente são as necessidades de formação sentidas neste âmbito das TIC por parte dos diretores escolares. Como alguns dos nossos participantes, ou pretende-se que um grupo de participantes sejam diretores escolares ou líderes escolares que tenham participado numa iniciativa de formação de lideranças inovadoras levada a cabo pela Microsoft Portugal em parceria com o Ministério da Educação, achou-se pertinente apresentar esta questão de investigação. Em que medida projetos de promoção de competências direcionadas para líderes escolares se revelam facilitadores do processo de integração das tecnologias nas escolas, segundo a perspectiva dos líderes escolares e segundo as perspectivas do corpo docente dessas mesmas escolas. Portanto, pretendemos no fundo perceber qual o impacto que têm projetos de formação para diretores escolares na utilização das tecnologias nas escolas desses mesmos diretores escolares. Alguns dos objetivos do estudo prendem-se com perceber o papel exercido pelos líderes escolares na promoção de iniciativas inovadoras nas suas escolas, analisar as perspectivas e as visões estratégicas dos órgãos de gestão em relação à integração das TIC, analisar a relação entre o índice de utilização das TIC nas escolas e o grau de proficiência apresentada pelos seus diretores escolares, perceber qual o impacto de projetos de promoção de competências inovadoras para líderes escolares na utilização efetiva das TIC pelos professores dessas escolas, perspectivar um conjunto de linhas orientadoras que privilegiem a efetiva utilização das tecnologias nas escolas, identificar projetos e boas práticas ao nível da gestão no incentivo à integração das TIC, identificar necessidades de formação em TIC por parte dos líderes escolares. E são alguns dos nossos objetivos, dos objetivos que neste momento definimos para o nosso estudo. É óbvio que serão alvo de reformulação ao longo de todo o projeto e ao longo de todo o estudo. Em termos de metodologia, a investigação a desenvolver assume-se como uma investigação empírica de natureza quantitativa. O estudo enquadra-se no paradigma de investigação pós-positivista apresentado por Creswell, assumindo dentro do mesmo uma natureza exploratória e descritiva. Portanto, no fundo, o estudo vai ter um estudo de caráter exploratório e descritivo. Em termos de utilizamos uma metodologia quantitativa de recolha e análise de dados, em que se recorre a inquéritos por questionário e escalas self-report para recolha de dados e posteriormente métodos de análise estatística para a análise dos dados. Em termos de instrumentos, está prevista a utilização de questionários e de escalas de self-report para aplicar aos diversos grupos de participantes no estudo. Portanto, olhando para o esquema da figura, é um grupo de participantes constituído por professores de vários grupos disciplinares das escolas selecionadas. Iremos aplicar uma escala de utilização das tecnologias em várias dimensões. A escala de uso desenvolvida por Bebel, Russell e O'Dyer em 2004. É uma escala que já está validada, que já foi utilizada em estudos semelhantes, portanto que está pronta a ser aplicada aos nossos participantes e pretendemos com este instrumento perceber a utilização das TIC por parte dos professores das várias escolas em várias dimensões da atividade docente.
Por outro lado, iremos aplicar aos diretores escolares uma escala de autoeficácia no uso das tecnologias, que nos irá permitir perceber qual o sentido de autoeficácia apresentado pelos líderes escolares na utilização das tecnologias. A cruzamento dos dados obtidos com os dois instrumentos vai-nos permitir perceber qual o impacto, por exemplo, de líderes que apresentam níveis mais elevados de proficiência na utilização das tecnologias na real utilização nas suas escolas. Dividindo os líderes escolares em dois grupos. Grupo líderes escolares que participaram no projeto Líderes Inovadores da Microsoft e outros líderes escolares, e tentámos perceber e confrontar os resultados obtidos. Muito rapidamente, em termos de resultados esperados, pretendemos que os dados obtidos permitam perceber qual a relevância da participação dos líderes escolares no processo de integração das tecnologias, identificar necessidades de formação sentidas por esses mesmos líderes escolares, perceber qual a relação entre o grau de proficiência na utilização das TIC pelos líderes escolares e a utilização efetiva das TIC pelos docentes das suas escolas. Pretende-se ainda perceber qual o impacto de projetos ou programas de promoção de competências para líderes escolares na integração das TIC nas suas escolas. E no fundo pretendemos que o nosso estudo seja mais um contributo para este processo de integração das TIC nas escolas. Sabemos que será apenas mais um contributo e esperamos assim que possa servir de alguma referência a futuras investigações na área. Para terminar, apresentar a cronologia de desenvolvimento do projeto. Optámos por dividir em 5 fases. Uma primeira fase de setembro de 2011 a junho de 2012, em que iremos efetuar uma revisão sistemática da literatura, elaborar ou traduzir instrumentos de recolha de dados, validar esses mesmos instrumentos e, no fundo, elaborar o projeto de investigação. Uma segunda fase entre junho de 2012 e outubro de 2012, em que, para além da revisão da literatura, iremos iniciar o processo de recolha e organização dos dados. Portanto, iremos recolher os dados neste período de tempo. E para além disso, iremos apresentar e discutir o projeto de investigação. Uma terceira fase entre outubro de 2012 e junho de 2013, em que iremos efetuar o tratamento estatístico dos dados obtidos, analisar os resultados e, no fundo, dar início à construção do texto da tese ou da tese doutoral. Uma quarta fase entre junho de 2013 e janeiro de 2013, em que se prevê continuar a analisar a literatura, porque é um processo que se desenrola ou desenvolve ao longo do tempo, mas analisar as principais conclusões resultantes da análise dos dados e confrontar os dados e retirar conclusões, digamos assim. E uma última fase entre janeiro de 2014 e junho de 2014 para revisão do texto, efetuar as revisões necessárias ao texto da tese doutoral, preparar os procedimentos finais de entrega da versão final da tese, digamos assim, e proceder à preparação da apresentação e da defesa do projeto doutoral. É óbvio que este é apenas um cronograma apresentado neste momento, não é? É óbvio que estas fases vão ser reformuladas ao longo do tempo, como devem compreender, mas no fundo é esta a forma como organizamos o desenvolvimento de todo o projeto de investigação. E com isto termino a apresentação do meu pré-projeto. Espero ter sido suficientemente claro. Qualquer questão podem enviar por e-mail, que eu terei todo o gosto em esclarecer. E desde já novamente as minhas desculpas por não poder estar presente.